fez diferença porque eu comecei a acompanhá-lo e comecei a acompanhar outras pessoas, como Jimmy Rohn. Tinha muita pessoa lá dentro. E naquele momento, muitas pessoas lá bem-sucedidas, com os carrões bacanas, e eu achava aquilo muito distante. E eu achava que era conversa de mentira, que era aquilo montado, mas comecei a ir atrás. Eu sempre fui o seguinte, eu vou para uma palestra, eu vou para um treinamento, e eu dou sempre esse conselho às pessoas. Se tiver um termo, alguma palavra em inglês, ou alguma sigla que você não entenda, anote e vá atrás de estudar, porque são essas palavrinhas, são esses termos que vai fazer a diferença para que a gente saia desse nível e vá para outro. E comecei a estudar, comecei a entender como é que funcionavam as coisas e comecei a colocar em prática. E eu sempre fui muito intenso. Então, quando a pessoa dizia, não, você tem que fazer uma reunião, eu fazia uma, mas eu fazia uma reunião com 10 pessoas. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu fazia sempre com outras estratégias, pensando fora da caixa. Certo. Ah, tem que fazer uma reunião hoje, tem que fazer 2 reuniões por dia, uma de manhã e de tarde. Toda semana eu fazia uma reunião na associação, aí eu jogava futebol, jogava sinuca, jogava tênis de mesa, jogava beach tênis é recente, mas não é agora. Ia para futebol de salão, futebol de campo, society. Por que isso? Para gerar novas conexões. Então sempre fui bom de conexão. Certo. E eu olhava onde é que aquelas pessoas estavam, eu ia me conectar para chegar perto deles. Então, sempre eu procurei alinhar essa parte e com esse conhecimento que a gente ia adquirindo, a gente começava a implementar naquela conversa. Então, eu estudava um assunto e quando eu chegava numa mesa, mostrava o que eu estudei naquele dia e a gente começava a se diferenciar e continuar o papo. Porque às vezes as pessoas hoje querem conectar com uma pessoa, mas eu digo, você tem contato para falar com ele? Quando a pessoa chega e fala, aí você está lá com o Pablo Marçal, como é que faz isso, o que é que faz? Eu quero ir lá. Eu digo, você tem que conversar com ele? Por quanto tempo você conseguia falar com ele? Porque na hora que você vai fazer uma conexão, Ricardo, você não tem que ser interesseiro, você tem que ser interessante. Certo. Então primeiro a gente serve. E a gente serve com o quê? Com a bondade, ou com ajuda, ou com conteúdo, ou com algo que você se conecte com a pessoa. E se você não souber ter esses desafios e você saber se portar diante de uma reunião e diante de uma conversa, você deixa de ser atraente naquele ambiente e a sua permanência naquela mesa não é bem-vinda. É interessante que você falou, porque assim, o que a gente entende, essas conexões são muito importantes, porque a gente vive de conexões, né?